Fala galera, boa noite. Voltando aqui com as lives. Fiquei uma semana parado, muito forte, mas agora de volta aí trazendo mais conhecimento para vocês em Geografia e História Regional. Hoje vou falar sobre o processo de urbanização em Mato Grosso, destacando aqui alguns pontos, alguns elementos que são essenciais para a gente entender o processo de ocupação, aliás, o processo de urbanização em Mato Grosso. Convido o pessoal para entrar aqui na live, compartilha com seus amigos que são concurseiros. Apesar de ser um tema ligado aí à geografia de Mato Grosso, quem não vai prestar concurso em Mato Grosso pode aproveitar os conhecimentos aqui sem nenhum problema, né? E quem for entrando, para a gente poder ir interagindo, comenta aí de onde você está falando, qual concurso você vai fazer, para a gente poder saber como é que é a realidade de cada um que está participando. E essa live é uma conversa. Eu vou destacar aqui alguns elementos, alguns pontos que são fundamentais, porém, vocês podem participar, trazendo dúvidas, fazendo comentários, trazendo o que você já sabe, inclusive, desses conteúdos, porque, como é um diálogo, nós estamos aqui aprendendo um com o outro, beleza? Quem está entrando agora, então, boa noite, muito bem-vindo. Aqui é o professor Rafael Kaique. Tenho trabalhado aí com Geografia, História Regional e também Atualidades. E agora focado aí no concurso de delegado de Polícia Civil, que era para acontecer aí no dia 7 de julho, mas está com um impasse aí em relação à prova. Mas tudo indica que o concurso vai acontecer, nem que alterem a data da prova. Então vamos convidar a galera para participar dessa live. Quanto mais gente chegar aí é melhor, né? Para a gente poder compartilhar o conhecimento, todo mundo ir participando. Quem não conhece meu, é só procurar nas redes sociais, lá no Instagram, no @RafaelKaique. Tem também minha página lá no Facebook, Professor Rafael Kaique. O pessoal, alguns me conhecem pelos grupos do WhatsApp, eu já trabalho com essas disciplinas há 3 anos, só que eu trabalhava sempre ali somente nos grupos do WhatsApp. E agora, expandindo aí também para vários outros lugares do Brasil, vários outros certames, não somente aqui em Goiás, que era o meu foco principal. Então agora eu estou usando aí as redes sociais também para divulgar meu trabalho. É o caso do Periscope, é o caso dos grupos no WhatsApp, também Facebook e outras ferramentas. Vamos lá, quem está entrando então, vamos se identificar, né, de onde você está falando, qual que é o concurso que você vai prestar. Avisa também se está tudo ok com áudio, com a imagem. Mas o Periscope ele dá esses probleminhas aí na transmissão. Quem entrou agora, quem for ver depois na reprise, pode depois pegar o que foi dito aqui, né, o que foi destacado, e estudar esses principais destaques que vão ser discutidos aqui nessa mini aula, nessa live, falando sobre a urbanização em Mato Grosso. Eu vou falar sobre a urbanização em Mato Grosso trazendo uma correlação de vários processos, porque a urbanização ela está diretamente relacionada também à população. O crescimento populacional é que dita o crescimento urbano. Então eu vou fazer uma correlação desses dois fenômenos, tanto o crescimento populacional, a ocupação humana, como também o crescimento urbano, vários municípios que vão se desenvolver a partir dos fluxos migratórios, além de outros fatores. É o que eu vou destacar aqui nessa live. Como eu disse, apesar de ser um assunto aí voltado para a geografia de Mato Grosso, quem vai prestar outros certames pode aproveitar o conhecimento, porque as correlações que eu vou fazer aqui, elas são muito próximas a outras realidades. Então você pode aproveitar o que eu vou falar aqui para outros certames, para outros contextos, beleza? A galera que for chegando então, uma boa noite, todo mundo aí, sejam bem-vindos a essa live e vocês podem ir participando ao longo da conversa, ao longo do que eu for falando aqui, com comentários, com dúvidas, né, para a gente poder ter um diálogo. Então, beleza. Quando a gente fala em urbanização, como eu disse agorinha, nós temos que também falar sobre população. Por quê? A urbanização é um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional.
Para surgir um município, surgir uma cidade, tem que ter população. Então, o crescimento populacional é que dita o crescimento urbano. As cidades elas surgem a partir de um aglomerado humano. Isso está relacionado, inclusive, à historiografia matogrossense. Quando nós vamos avaliar os processos de ocupação do território matogrossense, o primeiro ponto relacionado à urbanização é lá no século XVIII com as bandeiras, que foram aqueles movimentos lá no período colonial exploratórios com o intuito de explorar riquezas, principalmente ouro, e também capturar os índios. Lá no século XVIII, o que vai dar início ao processo de ocupação é a bandeira do Pascoal Moreira Leme. Ele vai chegar na região do rio Cochipó e ali surge o primeiro aglomerado urbano. Então, o marco inicial urbano em Mato Grosso é a fundação do Arraial da Forquilha. É muito importante os candidatos irem já se familiarizando com esses nomes, esses primeiros aglomerados urbanos que foram surgindo. Quando nós falamos nesse primeiro marco da urbanização em Mato Grosso, é necessário destacar alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, essa rede de cidades que surgiram em decorrência da exploração do ouro lá em Mato Grosso eram cidades que surgiam devido à atividade econômica. Então, era um fenômeno onde havia a exploração do ouro, formava-se ali um pequeno arraial, surgia um pequeno arraial justamente por conta dessa necessidade de ficar fixo em um determinado lugar. Mas como foi uma atividade itinerante, o ouro, quando ele acabava, ele fazia com que essas pessoas que estavam explorando, elas fossem para outras regiões. Então, eles saíam daquela região e procuravam ouro em outras regiões. Esse fato vai desencadear o surgimento de municípios em várias regiões do território matogrossense. É o que nós chamamos, lá nesse primeiro processo, de urbanização pontual. É uma urbanização que era devido a essa atividade, onde se instalava a exploração, surgia um município. Então, a atividade era uma urbanização pontual e também arcaica. Não havia um planejamento para o surgimento dessas vilas. Tanto que quando a gente vai ver aí as cidades históricas, essas cidades que resistiram ao tempo e que são cidades do período colonial, essas cidades carecem de planejamento urbano, porque elas eram construídas de acordo com a necessidade de ocupação, como por exemplo foi o caso aí da mineração. Era então uma urbanização arcaica, uma urbanização pontual, porque onde surgia ali a atividade de exploração do ouro, surgia também uma vila, um arraial, e também era uma urbanização densa e concentrada. Por quê? Devido a essa exploração, devido a essa atividade econômica que ocorria em determinado lugar, as pessoas se aglomeravam ali, a vila ia crescendo, então toda a vila estava relacionada àquela atividade. E aí, quando acabava o ouro naquela região, as pessoas elas saíam daquilo ali. Então, muitas vilas, inclusive, quando há decadência do ouro, elas deixavam de existir, porque era muito denso e concentrado essa urbanização. Com a decadência do ouro, entra outras atividades em Mato Grosso, como é o caso da agricultura de subsistência e também a pecuária. Essas atividades econômicas estavam submetidas à mineração, e quando a mineração entra em decadência, elas passam a ser protagonistas na dinâmica econômica de Mato Grosso. A atividade do gado, a pecuária, por exemplo, ela também vai ser um fator de ocupação, um fator de urbanização, porque o gado era transportado vivo naquele momento. Lá no século XVIII, século XIX, era uma mercadoria comercializada viva. Então ele era criado solto num sistema aí de agricultura extensiva, com pouco investimento nessa criação de gado, e o transporte do gado para venda, para comercialização, também desencadeava o surgimento de alguns municípios, o surgimento de algumas vilas, alguns arraiais lá em Mato Grosso. Porque havia necessidade dos pousos, eles paravam em alguns lugares, e vários municípios vão surgir devido também à atividade aí do gado. Outro marco do processo de urbanização em Mato Grosso é lá no século XIX, com as políticas de modernização da produção agrícola e as políticas de expansão da fronteira agrícola. Inclusive, tem uma live aqui no Periscope, quem não assistiu ela, está disponível, que são as políticas públicas no processo de expansão da fronteira agrícola em Mato Grosso. Dá uma olhada nessa live aí que você vai entender um pouco desse processo, o que essas políticas públicas vão contribuir. Mas eu vou fazer aqui uma breve contextualização para que você consiga aí fazer uma relação do que eu estou falando. As políticas públicas lá no século XIX, lá no século XX, elas buscavam
atrair pessoas para ocupar o estado de Mato Grosso, ocupar a região oeste como um todo, centro-oeste como um todo, porque era considerado um vazio demográfico. Apesar do estado de Mato Grosso ter uma extensão territorial significativa, é um estado com um grande território, nós temos em Mato Grosso vários vazios demográficos. Inclusive, a densidade demográfica em Mato Grosso ela é muito pequena. É de 3 habitantes por quilômetro quadrado em média. Alguns municípios, né, com poucos habitantes e outros aí mais urbanizados com muitos habitantes. Lá no século XX, o governo vai elaborar uma série de políticas públicas para incentivar a ocupação dos vazios demográficos. E aí a gente tem lá um marco que é a Marcha para o Oeste no século XX, a primeira política pública que marca, então, a ocupação racional no estado de Mato Grosso. O que tem a ver essas políticas com o processo de urbanização? Esse é o segundo marco histórico da urbanização em Mato Grosso. Eu falei no início da live, o primeiro marco foi a mineração. O segundo marco são essas políticas, porque atrai as pessoas, principalmente da região sul e da região sudeste do Brasil. Essas pessoas vêm para o estado de Mato Grosso, incentivadas a produzir em Mato Grosso, vão receber incentivos fiscais, créditos rurais para produzir em Mato Grosso, e com isso, vários municípios que até então eram municípios pequenos, esses municípios vão ter uma dinâmica alterada. Eles vão aumentar, porque a população ela vai aumentar e com isso o município também cresce. Por isso, de novo, eu digo, a urbanização é um fenômeno que está ligado diretamente à população, ao crescimento populacional. Não tem como ter crescimento urbano sem ter crescimento populacional. Isso não é viável. Voltando aqui, então, a falar do século XX, temos essas políticas como principal motor de urbanização em Mato Grosso. Inclusive, a urbanização em Mato Grosso ela tem um aspecto muito diferente. Se a gente for pegar a urbanização lá do sul do Brasil, a urbanização do sudeste brasileiro, onde surgem as primeiras indústrias, lá na década de 50, década de 40 para a década de 50, o perfil de urbanização dessas regiões no Brasil estão ligadas à indústria, porque a indústria chega e ela demanda trabalhadores. Os trabalhadores então vão trabalhar nessas indústrias e surgem então as cidades elas vão crescer em detrimento da indústria. Em Mato Grosso, esse processo é diferente. A dinâmica de urbanização em Mato Grosso ela está mais ligada às atividades agrárias. Desde o início de ocupação do Estado, lá no século XVIII, depois, como eu falei aqui, né, agora há pouco, com a agricultura e a pecuária de subsistência, e agora nessas políticas públicas. Porque essas políticas públicas elas foram criadas para produção agrícola, para a expansão da fronteira agrícola. Então, a urbanização em Mato Grosso, né, a urbanização, ela está ligada à produção agrícola. É uma urbanização ligada aí a essa atividade econômica. Para fechar o que eu falei aqui desse processo de urbanização, destacando aí principalmente esses fluxos migratórios que começam a entrar no estado lá no século XX, para o início do século XXI, inclusive é uma tendência agora. O estado de Mato Grosso ele tem recebido muitos migrantes, né, porque é um estado que tem aí uma atividade econômica muito forte na agricultura e as pessoas vão para lá, claro, atraídas por melhores condições de vida, principalmente do norte e do nordeste brasileiro. É um dado recente, algo muito importante. Vou destacar aqui os pontos que estão ligados ao surgimento das vilas e dos municípios, tá, pessoal? Para vocês poderem depois aí fazer uma contextualização. Eu tenho lá a exploração do ouro, a agricultura e a pecuária de subsistência, o extrativismo vegetal. Lá na Guerra do Paraguai, quem está estudando história de Mato Grosso vai ver que a Guerra do Paraguai, né, lá no período imperial, foi um acontecimento muito importante. Vai mudar tanto o território do Mato Grosso como também a própria economia. Tem as atividades aí do extrativismo. Tem uma live aqui também sobre a Guerra do Paraguai, dá uma olhada lá depois. Então eu tenho lá o extrativismo vegetal no período imperial. Chegando já no século XX, nós temos lá a modernização do território com as políticas públicas que vão incentivar a vinda das pessoas para ocupar Mato Grosso. E temos também a modernização do território, com a construção de estradas, rodovias, redes de comunicação. Isso vai facilitar a comunicação intra-regional, né? Os municípios eles vão estar mais conectados ali dentro do território. E a expansão, claro, da agricultura, que é ainda um fator muito relevante no que diz respeito aí ao processo de urbanização em Mato Grosso. Vou falar aqui alguns municípios que possuem aí maior contingente populacional, são considerados os maiores municípios em Mato Grosso. Cuiabá, né, a capital, ela lidera com mais de 500 mil de habitantes, então é o município que tem o maior contingente populacional no território mato-grossense, Cuiabá. Depois eu vou destacar aqui, nós temos lá Várzea Grande, com mais de 270 mil habitantes, Rondonópolis, com 219 mil habitantes,
E lá na lanterninha aqui, o município que está em 19º lugar, Barra dos Burgues, com mais de 33 mil habitantes. Então, assim, são pequenos municípios, esses que têm 33 a 50 mil habitantes, né? Enquanto a capital, Cuiabá, tem lá seus 500 mil de habitantes. E vejam, pessoal, é a capital que, comparado às outras capitais do Centro-Oeste, Goiânia e também Campo Grande, Mato Grosso, a capital de Mato Grosso é que tem um contingente populacional menor, né? A capital em si. Se a gente for pegar aí e comparar com a capital de Goiás, Goiânia e também a capital de Mato Grosso do Sul. Beleza, pessoal? Essa live, então, trouxe aqui os principais elementos, os principais pontos relacionados aí à urbanização em Mato Grosso. Próximas lives vou trazer outros assuntos, vou trazer aí também outras dicas de geografia e história de Mato Grosso. Espero que vocês participem, me acompanhem. Vai lá no meu Instagram, @RafaelCaique. Tá rolando uma promoção. Eu vou sortear 3 e-books. Você vê lá a postagem dessa promoção. E também eu disponibilizei lá no meu Instagram um guia prático de estudos em geografia e história regional e também atualidades. O que é esse guia prático? É um material gratuito em PDF. Você vai ter acesso aos meus métodos, às minhas análises, o que eu utilizo nos meus cursos e que tem dado aí resultados positivos. Chega lá e dá uma conferida nesse guia prático que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo nessa live. Eu conto com vocês, então, nas próximas. Bons estudos e até lá!